Uma emocionadíssima boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É realmente, para mim, a maior emoção realizar um evento da nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, neste amado estado da Paraíba. Sou cidadã paraibana desde 2003. Recebi este título que está na minha sala, do meu escritório em São Paulo, ao lado do diploma que considero o mais relevante para todo e qualquer jurista, o diploma de graduação. E ao lado está um chapéu típico paraibano, que me foi presenteado pelo queridíssimo Dr. Ronaldo Queiroga. E é na pessoa do Dr. Ronaldo Queiroga que cumprimento a todos, esse grande amigo que efetivamente tem realizado um trabalho lindíssimo pela ADEFAS. Quero cumprimentar também, muito especialmente, a doutora Ana Carla Lopes, vice-presidente da seção estadual da Paraíba, da ADEFAS, essa advogada brilhante, que é minha afilhada e de quem eu tanto me orgulho. E agradecer a todos esses convidados tão ilustres que vieram da Argentina, doutora Graciela Medina, doutor Júlio Rivera, sacrificaram suas vidas pessoais, suas vidas de intenso trabalho, para estar aqui conosco, nossos representantes da ADEFAS na Argentina. Ao Dr. Carlos Alberto Garbi, desembargador aposentado, advogado, brilhante, que também deixou lá suas atividades tão intensas em São Paulo para estar aqui conosco, o nosso vice-presidente nacional da ADEFAS. Assim, doutora Jaqueline Demétrio também, que veio do Maranhão, viajou desde as 4 horas da manhã de ontem, chegou à tarde e já estava conosco numa confraternização. Essa grande e brilhante doutora Jaqueline, que é presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho da ADEFAS. E eu aqui explico o porquê nós temos uma Comissão de Direito do Trabalho. Comissões em várias áreas do direito. Por quê? Porque o direito de família, ele nunca pode ser estudado, ele nunca pode ser analisado de uma maneira estanque, dentro de uma caixinha. Efetivamente, o direito de família tem muitos braços, e é como a ADEFAS traz esta busca constante de aperfeiçoamento, tanto na legislação, trabalhamos muito no Congresso Nacional, como perante a Suprema Corte, somos amicus curiae em todos os processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, com as teses que a ADEFAS defende, e temos essa atuação constante em cursos, palestras e eventos. Escolhido não foi por mim. A escolha partiu do Dr. Ronaldo e da doutora Ana Carla. Esse tema atribuído a mim e à doutora Graciela Medina sobre direitos humanos e direito de família. E não poderiam ter sido mais felizes na escolha deste tema. Por quê? Como sabemos, direitos humanos, na esfera internacional, na esfera nacional brasileira, são chamados como direitos fundamentais pela nossa Constituição Federal. E que nas relações privadas são denominados direitos da personalidade. A vida, integridade física, integridade psíquica, honra, tanto no sentido da autoestima como da consideração social, direito de crença
e de exercício de direitos em razão da crença. Todos os direitos fundamentais ou direitos humanos previstos na nossa lei maior. E é o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, que, na cláusula geral de tutela de todos esses direitos, estabelece que o Estado tem o dever de proteger a dignidade da pessoa humana. E assim, dignidade da pessoa humana passou a ser uma expressão utilizada comumente como se fosse qualquer coisa. Como se cada um de nós pudesse fazer o que bem entendesse, como quisesse, quando quisesse, no momento que quisesse. Em total desrespeito ao outro, inclusive ao outro membro da família. Dignidade é um feixe de direitos e só pode existir esta proteção do Estado em relação a esses direitos fundamentais, aos direitos da personalidade nas relações privadas ou direitos humanos na esfera internacional, se nós tivermos a perfeita ideia do seu significado. O direito de um vai até o ponto em que não atinja o direito do outro. Isso é fundamental. E há, nos nossos dias, uma subversão sobre o verdadeiro sentido da dignidade da pessoa humana nas relações de família. E essa subversão é assustadora. Se não fosse a nossa DEFAS no Brasil, nós teríamos hoje uma família, ou as famílias, numa situação de destruição. Posso dizer de destruição. Amantes. Podemos perguntar da pessoa menos culta à mais culta, da menos favorecida à mais favorecida economicamente, se amantes, ou seja, cúmplices de adultério, podem ter os mesmos direitos que um viúvo ou uma viúva num casamento ou numa união estável. Essa será um solene não. Direitos de amantes chegaram à Suprema Corte no Brasil, onde se debateu em 2 temas de repercussão geral, tema 529 e tema 526, eu digo o número ao contrário, pela ordem, porque primeiro foi julgado o 529, depois o recurso paradigma do tema 526, em que um grupo, também como amicus curiae, assim como a DEFAS, defendia a atribuição de direitos a cúmplices de adultério, assim como tem os viúvos e as viúvas, direitos previdenciários, direito à pensão por morte, e queriam a divisão entre a pensão deixada pelo viúvo num caso e no outro caso, com os respectivos cúmplices do adultério. É de pasmar, efetivamente é de pasmar. Eu me pós-doutorei na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e leciono na faculdade, dou palestras. E antes da Suprema Corte julgar e bem julgar estes processos de repercussão geral, eu comentava, claro, a respeito do que estava acontecendo no nosso país. Esse tipo de debate chegar à instância máxima do Poder Judiciário. Isto deve ser uma ficção. Aliás, afirmavam, só pode ser ficção. Não existe nenhum país no mundo em que se pense ou sequer cogite
em atribuir direitos para amantes. Nenhum. Nenhum. E o nosso país teve esse debate no Supremo Tribunal Federal. No tema 529, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, por sinal, um grande ministro na matéria de família, exemplar em todos os seus votos, em todos os processos que versaram sobre direito de família na Suprema Corte. No tema 529, então, por 6-5 votos, foram atribuídos direitos para amantes. E se falava em dignidade do amante. O grupo que defendia a atribuição de direitos ao cúmplice do adultério proclamava a dignidade do cúmplice do adultério, aquele que pratica um ato ilícito. Porque, efetivamente, o cúmplice do adultério se enquadra no artigo 186 do Código Civil. Que dignidade é esta? Onde estamos no nosso país? A dignidade é daquele viúvo, é daquela viúva que, por meio de um casamento ou de uma união estável, constituíram família. Dignidade não é qualquer coisa. Dignidade tem que ser vista e defendida em relação a quem efetivamente é digno. Então, esta subversão efetivamente tem que ser muito alertada. Hoje, na TV Arapuã e na Rádio Arapuã, estivemos nós todos da ADEFAS sendo entrevistados. E jornalistas cultos, por sinal exemplares, assustados com isto que eu acabei aqui de falar. Porque efetivamente a sociedade não sabe. A sociedade leiga, que não é, obviamente, formada aqui por esse público tão, né, tão culto e, obviamente, ligado à área do direito, não sabe o que se passa no nosso país e o que chega numa Suprema Corte. Então, tema 529, tese formada, com uma sabedoria efetivamente elogiável, o ministro Alexandre de Moraes propôs e foi aprovada a seguinte tese: a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a separação de fato, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários. Inclusive para fins previdenciários significa, para qualquer fim, amantes não têm direitos, nem de família, nem sucessórios, tampouco previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Imediatamente, a nossa representante no Uruguai, para saber como era o direito uruguaio. Estavam confundindo a expressão concubinato, que no Uruguai significa união estável, com concubinato, como no Brasil se utiliza, que é uma relação que é de mais do que duas pessoas, não é? Então a gente chega à conclusão que tudo isso advém de ignorância. Parte da ignorância de alguns, parte da vontade de ter enriquecimento indevido de outros, mas tudo isso de uma maneira em que, efetivamente, nós, todos nós, temos que trabalhar, porque, já dizia Martin Luther King, o grito dos poucos, desses que defendem o tal poliamor, tem muita força diante
do silêncio dos muitos que defendem a família monogâmica.